Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar basicamente com a diferença entre frase, oração e também período. Mas antes de começar, já vai se inscrever no canal, ativando as notificações e claro, não esqueça de dar seu like, tá ok? Então vamos lá, doutor, olha só. Primeiramente, pessoal, quero informar-lhes que a frase, a oração e o período, elas possuem características que se assemelham, tá ok? Características que se assemelham e também possui algumas características particulares, tá ok? Elas possuem suas próprias características. Vamos começar trabalhando com a frase. Olha só, como é que eu posso conceituar a frase? Eu posso conceituar a frase como sendo é, uma sentença, colocar aqui ó, uma sentença. Se eu, minha caneta risca. Sentença com sentido completo. Com sentido completo. Tá ok? A frase é um enunciado ou uma sentença com sentido completo, tá ok? Além disso, pessoal, além dessa definição aqui, ó, você pode dizer também que uma frase ela pode ser expressa por apenas uma palavra ou por uma estrutura mais ampla ou mais desenvolvida, tá ok? Vamos ver exemplo para você entender melhor quando eu digo assim, ó, olha só, silêncio ou socorro. Silêncio ou socorro. Aqui eu coloquei dois exemplos, tá? Dois exemplos de frases que são expressas por apenas uma palavra, por meio de uma palavra. Frase um, frase 2, tá ok? Até aqui tá tudo bem, tudo relax. Olha só. Mas só que, pessoal, para a frase ser expressa ou apresentada por apenas uma palavra, ela deve atender a alguns requisitos. Quais são? Desde que essa única palavrinha aqui, ó, ela consiga expressar tudo o que se quer dizer. Ela tem que ter sentido. Tá ok, doutor? Entendeu, né? Olha só, imagine um cenário. Imagine um cenário de você sendo professor de uma sala e quando você chega dentro dessa sala, está uma verdadeira zorra. Os alunos estão fazendo muita zoada, muito barulho. E você, como sendo aquele professor rígido, certinho, você diz o quê? Turma, silêncio, silêncio. Você pede silêncio da turma. Os alunos, ao ouvir essa frase, ó, silêncio, você acha que eles vão entender o que você quis pedir a eles ou não? Claro que sim. Eles vão entender que você quer que eles parem com aquela zoada. Então, pessoal, essa frase aqui, ó, ela tem sentido. O professor, que é você, conseguiu transmitir toda a informação por meio de apenas uma palavra. Então, isso aqui, ó, é uma frase. Então, esse é o requisito. Imagine outro cenário. Neste caso, eu, em uma situação de socorro, começo a gritar, ó, socorro, socorro, socorro. Aí, pessoal, imagine algumas pessoas que começam a passar em volta e ver aquela situação. Você acha que essas pessoas, ao ouvirem essa frase aqui, ó, socorro, socorro, elas vão entender alguma coisa ou simplesmente elas não vão entender nada? É óbvio que elas vão entender. Elas vão entender que eu preciso de ajuda. Eu estou em perigo, tá ok? Então, ó, essa frase aqui, socorro, ela tem sentido. Ela consegue transmitir tudo que eu quero dizer. Então, pessoal, essa aqui, ó, dois exemplos de frases expressas por apenas uma palavra. Mas além disso, pessoal, eu também tenho aquelas frases, como eu disse a você, é mais bem estruturada, mais ampla, vamos dizer assim, uma frase com sua estrutura mais bem elaborada. Quando eu digo assim, ó, imagine dizendo assim, ó,
Gosto muito de língua portuguesa. Gosto muito de língua portuguesa. Imagine outro cenário. Eu chegando a você e falando: Fulano, eu gosto muito de língua portuguesa. Você, ao ouvir essa frase, você consegue entender alguma coisa ou você não consegue entender nada? É óbvio que você consegue entender o que eu quis repassar a você. Então, se eu consigo, pessoal, repassar a você por meio dessa frase aqui, ó. Se essa frase ela possui sentido, ela será uma frase, entendeu? Esse enunciado aqui, ó, por ele ter sentido, por ele conseguir passar tudo que eu quero dizer a você, ele é considerado uma frase, tá ok? E percebe que é uma frase mais estruturada. Então, aqui, ó, olha só, eu coloquei frases expressa por apenas uma palavra e por uma estrutura mais ampla, tá ok? Aí você pergunta, Gustavo, é só isso? Não, para a gente encerrar o assunto frase, a gente vai dizer o seguinte: que uma frase poderá ser uma frase nominal, nominal, ou a frase ela também poderá ser uma frase verbal, tá ok? Olha só, quando que uma frase é nominal e quando que uma frase é verbal? A frase, ela será chamada de frase nominal quando em sua estrutura não possui verbo. Olha o exemplo que eu coloquei para você, ó, de silêncio e socorro. Eu te pergunto, existe verbo nessas duas frases? É óbvio que não. Você vai me responder que não. Portanto, se não tem verbo, você vai chamar essas frases aqui, ó, de frase nominal. Olha para essa estrutura abaixo. Eu gosto muito da língua portuguesa. Perceba que eu tenho um verbo aqui, ó. Tem um verbo gosto. Se numa frase eu tenho a presença de um verbo, eu vou chamar essa frase de frase verbal. Tá ok? Então essa é a diferença. Frase nominal não possui verbo. Frase verbal, eu tenho verbo. Nesse caso aqui é o verbo gosto. Tá ok, pessoal? Olha só. O problema vem aqui, ó. Nessa frase verbal. Porque essa frase verbal aqui, ó, eu posso chamá-la também de oração. E é exatamente aqui, ó, que surge a dificuldade de distinguir a diferença entre frase e oração. E a gente vai trabalhar isso agora, tá ok? Qual a diferença para frase e oração? Mas antes, deixa aqui quietinho essa frase aqui, ó. Vamos conceituar oração. Eu posso dizer que uma oração, pessoal, eu posso conceituar a oração, ó, como sendo uma frase. Olha que legal, ó, como sendo uma frase formada através de verbo ou de locução verbal. Desculpa aí pela letra, pessoal. Minha letra não é muito legal, não. Mas se você não entendeu, eu leio aqui para você, ó. Olha só. Eu conceituei a frase como sendo uma... Eu conceituei uma oração, uma oração como sendo uma frase formada através de verbo ou de uma locução verbal. Tá ok? A gente vai ver. Vamos ver exemplo. Não existe nada melhor do que a gente entender alguma coisa por meio de exemplos. Quando eu digo assim, ó. Eu vou pegar essa mesma frase aqui, ó, e vou repeti-la aqui. Gosto muito de língua portuguesa. Aqui eu vou abreviar língua portuguesa para a gente não demorar muito. Língua portuguesa. Gosto muito de língua portuguesa. Tá ok? Perceba o seguinte, ó. Perceba que aqui eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo na frase, na estrutura, eu vou chamar essa estrutura de oração, pessoal.
tá ok? Eu vou chamá-la de oração. Por quê? Porque oração é uma frase formada através de verbo ou locução verbal. E olha aqui o verbo, ó. Tudo isso aqui é uma frase. Tudo isso aqui é uma frase. Mas pelo fato de haver verbo aqui, ó, o verbo gosto, neste caso, eu vou chamar essa frase aqui, ó, de oração. Tá ok? De oração. Eu disse também que uma oração ela pode ser formada através de uma locução verbal. Vamos ver exemplos. Quando eu digo assim, ó. Vou estudar. Vou estudar este final de semana. Esse final de semana. Vou estudar este final de semana. Perceba que aqui eu tenho dois verbos. Eu tenho dois verbos juntinhos aqui, ó. Sendo que um eu vou chamar de verbo principal e outro de verbo auxiliar. O verbo principal ele vai vir em uma das formas nominais do verbo. Nesse caso aqui, ó, tem um infinitivo. Isso é uma locução verbal. Pelo fato de eu ter uma frase que possui uma locução verbal, isso aqui será chamada de oração, tá? Oração. Então eu tenho oração formada através de um verbo e tem uma oração formada através de uma locução verbal, tá ok? Aí você deve estar todo enrolado, né? Como assim, Gustavo? Frase, oração? Vou te dizer agora. Pessoal, entenda o seguinte, ó, escute o que eu vou dizer. Toda frase, aliás, toda oração, ela será uma frase. Toda oração será uma frase. Entretanto, nem toda frase poderá ser uma oração. Aí você me pergunta por quê, né? Olha só, primeiro, por que é que toda frase será uma oração? Exatamente pelo fato de existir a frase verbal. Lembra que eu disse que uma frase verbal ela também poderá ser chamada de oração? Exatamente isso. Pelo fato de eu ter aqui, ó, essa frase verbal é que eu vou poder dizer que toda frase, toda oração será uma frase. Tá ok? Então, opa, o vento aqui. Então é exatamente isso. Toda oração ela será uma frase. Segundo questionamento, por que é que nem toda frase poderá ser uma oração? Porque eu tenho uma frase nominal, pessoal. Essa frase nominal aqui, ó, por não possuir verbo, ela não poderá ser uma oração. Então é exatamente isso que é o motivo pelo qual toda frase não poderá ser uma oração. Espero que você tenha entendido, tá ok? Agora, pessoal, quando falamos de período, olha, a gente já viu frase, oração em período. Quando falamos de período, como é que a gente pode conceituar um período? Como sendo conjunto, vou pegar outro pincel aqui. Como sendo conjunto de orações. Ó, o período é um conjunto de oração, tá ok? Conjunto de oração. Mas só que quando falamos de período, eu vou ter duas espécies de período, que é o chamado período simples e o composto, tá ok? Então, duas espécies de período, o simples e o composto. Qual a diferença, pessoal, entre eles duas? Se você souber, deixa nos comentários. O simples eu vou ter apenas um verbo. Eu vou ter apenas um verbo ou uma locução verbal. Uma locução verbal. Tá ok? No composto eu vou ter dois ou mais verbos. Tá ok? Olha só. No período simples eu vou ter apenas um verbo ou uma locução verbal. No composto eu vou ter duas ou mais orações. Ou seja, eu vou ter dois verbos ou mais que irão dar vida à oração. Tá ok? Vamos ver exemplo para a gente entender melhor. Quando eu digo assim, ó, Mário passou
no concurso do INSS. Mário passou no concurso do INSS. Vamos ver os verbos. Perceba que eu digo assim, ó. Lembra? É o seguinte, ó. No período simples eu tenho apenas um verbo ou uma locução verbal. Aqui eu tenho um passou, ó. Se eu tenho apenas um verbo em um período, eu estou diante de um período simples. Tá ok? É só isso. Detalhe importante. Esse período simples aqui, ó. Ele pode ser chamado também de oração absoluta. A gente vai já ver. Tá ok? Mas você pode chamar o período simples de oração absoluta sem problema. Período composto agora. Olha só o exemplo. João estuda e trabalha. João estuda e trabalha. Vamos analisar a quantidade de verbos. Olha, calma aí que o vento tá forte aqui. Olha só, tem o estuda, né? O verbo estudar. E tem o verbo trabalha. Verbo trabalhar. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Portanto, eu estou diante de um período composto. Tá ok? Então é exatamente isso. Período simples. Uma única oração. Período composto. Duas ou mais orações. Como eu disse anteriormente, o período simples pode ser chamado de oração absoluta. E olha só, pessoal. Olha só um detalhe importante, ó. Perceba que essa oração aqui, ó, ela tem a mesma estrutura dessa oração aqui, ó. Então você conclui o seguinte, que oração absoluta é uma oração. E uma oração, ela será uma oração absoluta aqui no período simples, ó. Tá ok? Deixa eu tentar reformular aqui essa definição. Você pode dizer que toda oração formada por meio de um verbo ou uma locução verbal, ela será um período simples ou uma oração absoluta, tá ok? Então é isso. Ou uma oração absoluta ou período simples, eles serão uma oração, tá ok? Então é exatamente isso, pessoal. Então, galera, é isso. Se você entendeu, deixe aqui nos comentários, não esqueça de dar seu joinha. Se você não entendeu, é só você comentar também, tá ok? Que a gente responde. Até o próximo vídeo. Valeu!